E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga, que está aqui todos os dias no BMC Pre-Market. Muito bom dia, Guga. Seja bem-vindo. Ô, Guga, você está mutado. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Aí. Tá ok, agora já não estou mais. Agora. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo jóia, Guga. Sextamos hoje, viu? E a notícia, né, Guga? Acertamos, né? Acertamos. Finalmente, sexta-feira chegou. É verdade, eu lembrei agora que você falou isso. A gente acertou o dia da semana. É isso aí. Ô Guga, a notícia de novos lockdowns na Europa, né, afetou, né, os mercados agora cedo, né? Os índices que subiam no exterior acabaram virando. O temor é que haja uma retração na retomada da economia. Qual que é a sua visão sobre esse cenário de mais restrições? Quais seriam os reflexos que podemos ter no mercado por aqui? Bom, vamos lá. Voltando no tempo, né? E é uma das coisas que eu também venho falando aqui no pre-market. Os dois grandes riscos que eu falava ano passado para o ano de 2021 eram questões de Covid, variantes, né, em relação ao Covid, e a questão da inflacionária em função do petróleo. Para mim era claro que teríamos esses dois problemas, porque são dois temas que é fácil de disseminar ao longo do mercado, porque querendo ou não, o que se espera, né? Que a economia possa reagir. Então, todo mundo está, de certa forma, tentando fazer os seus estímulos e as suas, né, e puxar o seu freio de mão. Uma vez que depois, no segundo semestre desse ano, né, a gente viu aí que a inflação foi um problema, para mim, em algum momento, iria se usar, né, novamente essa questão do Covid, né, e problemas de novo com o Covid, para fazer com que a atenção do mercado como um todo, das pessoas, começasse, né, a olhar, opa, a gente de alguma forma precisa desacelerar essa turma toda, né, que está muito acelerado. E acaba que, obviamente, a volatilidade ela vem pela questão de imprevisibilidade, né, de curto prazo. A gente tem uma certa imprevisibilidade de curto prazo. E aí essa volatilidade vai acontecendo naturalmente. Quando a gente olha para a cotação das bolsas na Europa, elas estão em máximas, né, históricas. Se a gente for olhar, existe espaço para corrigir. A gente vem aí num rally de curto prazo também, bem interessante nas bolsas da Europa. Tá? Então, tá todo mundo assim, uma vez que os mercados lá subiram, uma vez que os mercados lá se movimentaram, né, e está tendo esse problema de inflação, vamos dar uma atenção para um outro lado para desacelerar um pouco esse apetite por parte do mercado, para ver se a economia, né, alcança esse nível de expectativa que se tem de bolsa, para que a gente possa ter uma volatilidade de médio prazo reduzida. Então, para mim, é algo que eu estava esperando já. Né? Eu vinha conversando ano passado e já estava esperando isso aí. Obviamente, né, uma vez que a gente está na contramão, aqui a nossa Bolsa Brasileira está na contramão, a gente vem sendo impactado com força, né, num processo de correção, e isso está muito em função do processo de elevação de juros, né, e querendo ou não, a gente vem elevando juros. A resposta inflacionária, né, não depende só da nossa economia aqui interna, é claro que vem se intensificando em função de todos os agentes, né, que impactam a nossa economia aqui dentro do Brasil, mas a gente tem aquela sensação mais negativa. Então, quando vem uma notícia com um tom negativo lá de fora, puxa, a gente fica muito assustado, né? Mas eu tenho, na hora de analisar aqui o mercado, eu quero passar um pouquinho de esperança aqui para o pessoal, porque eu já começo a ver nos meus indicadores que mostram um certo exagero aqui nessa correção e nos níveis que nós já alcançamos aqui no mercado, podemos daqui a pouco começar a sonhar num movimento positivo de curto prazo aí para o mercado. Boa. E de olho nesse movimento internacional e no vencimento de opções hoje, sexta-feira, como é que você está projetando essa sexta, Guga? Vamos ver no gráfico? Vamos. Mas estou esperando um pouco menos queda, tá? Estou esperando aqui que a gente vai ter um dia um pouco mais tranquilo. Se a gente voltar nos pre-markets dessa semana, eu estava mais pessimista, né? Eu falava mais sobre estar pessimista. Mas eu já começo a mudar um pouquinho o meu olhar aqui, tá? E se nós tivermos um pouquinho de estímulo positivo, a gente pode sim ter um rallyzinho legal aí de alta na nossa bolsa.
Bom, começando pelo Ibovespa, ontem nós atingimos aquela região que eu falava dos 102 mil pontos. Tá? Então, se nós olharmos, a semana passada a gente comentava, né, Daniel, sobre a alta que nós estávamos tendo, e eu comentava sobre a queda que nós tínhamos na parte da tarde no mercado. Tá? Tivemos essa semana toda ela de queda, tá? Então, terça-feira, uma vez que nós na segunda-feira não tivemos mercado, então terça-feira, sexta-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e nós temos o dia de hoje. Então, se nós olharmos para cá, para essa última movimentação que nós tivemos no mercado, tá? Nota que o meu indicador ele já começa a apresentar, de certa forma, uma divergência. Ou seja, o comportamento que nós tivemos aqui atrás, ele foi muito mais intenso, né, dentro do contexto todo que estava tendo na nossa medição. E se a gente voltar aqui um pouco mais e raciocinar, né? Pô, o que eu conversava aqui com o pessoal, né? Poxa, precisamos melhorar, né? A volatilidade ela precisa diminuir aqui acima dos 112.200 pontos, senão de fato nós vamos lá para a região dos 100 mil pontos. Beleza. Então, esse período, ele foi uma quebra de expectativas muito forte. O mercado começa a melhorar, tá? Corrige, de certa forma, um percentual interessante da baixa que nós tivemos e volta a ter, né, essa queda de acordo com o que a gente consegue ver aqui ao longo dessa semana. Só que eu já tenho aqui um certo sinal de divergência. Então, tem um contexto aqui, tá? O meu contexto atual, ele mostra o seguinte, olha, uma vez que já tivemos toda essa movimentação de queda, uma vez que a gente está aqui nesse processo de correção desde o dia 7 de junho de 2021, tá? Uma vez que a gente tem toda essa... Se nós olharmos, né? Pô, o que nós tivemos aqui de variação? Tivemos aqui uma queda de 22% em 164 dias corridos, 113 pregões. Né? É uma queda muito expressiva. É uma queda nos moldes das quedas que nós tivemos ali entre o período de 2002 e 2008, né? Que nós tivemos aquela valorização tremenda. Tá? É uma queda que, querendo ou não, de 2016 até agora, é a segunda maior em preço e a maior em tempo. Tá? Então é uma super correção que nós estamos tendo. E eu consigo ver aqui alguns sinais de, poxa, nessa região de preço que nós estamos agora, podemos ter um repique um pouco melhor, né? Parece assim, poxa, vamos lá, quem sabe o mercado não começa a ficar um pouco mais otimista e quem sabe, né, não podemos ter aí um rally de curto prazo nesse final de ano. Tá? Para isso, e aí eu trazer um pouquinho de esperança, porque eu sei que as notícias elas não estão das melhores, mas eu adoro isso, tá? Olhando aqui um pouquinho o que pode acontecer, tá? Eu consigo enxergar que a gente poderia ter aí um rally de melhora, quem sabe voltar aqui para a região acima dos 110 mil pontos do Ibovespa. Tá? Seria aqui na região de 111.300 pontos. Esse seria o cenário, né, a 111 até, quem sabe, buscar essa região aqui de 113.500 pontos. Então seria um respiro do nosso mercado nesse final de ano aí. E aí, com essas sinalizações aqui, eu vejo que existe essa possibilidade. Tá? Obviamente que nós temos que ter um critério para tomada de decisão e, por enquanto, né, o Ibovespa ele ainda está sinalizando baixa. Tá? Ele não está aqui com um gatilho operacional para isso. Mas eu já tenho sinais de que, podemos ter encontrado aqui finalmente o fundo dessa correção. Tá? Para mim, o pior cenário de todos seria perder os 100 mil pontos uma vez, seria ir ali para 99.300 pontos. Certo? Então, com esse cenário de base, eu vou olhar aqui o que eu espero para o dia de hoje, né? E aí eu vou abrir o nosso mercado futuro, que já está aberto, tá? E aí analisar aqui com vocês o que eu teria aqui de possibilidade de alta e o que eu teria aqui de possibilidades de baixa. Tá? Então, como possibilidade de alta, e aí pensando em ter uma surpresa positiva, tá? O que eu consigo enxergar aqui, Daniel? Tá tão quietinho aí que eu tô com dúvida se eu tô online ou não, mas ninguém me chamou no WhatsApp, então vamos continuar aqui. Mas o que eu estou enxergando aqui de movimentação? Tá? Nós tivemos aqui ontem, na parte da tarde, ali entre meio-dia e 15 e 2 horas da tarde, nós tivemos aqui uma pausa dessa movimentação de queda.
Então, essa pausa foi aqui em 25%. Acredito que nós podemos aqui, 38,2, desculpa, voltar aqui rapidamente para o 103,500. Tá? Eu acho que essa movimentação pode ser até o período ali do exercício de opções, tá? Que é por volta ali do meio-dia, 1h da tarde, podendo chegar aqui até 103,900. Tá? Num cenário muito positivo para o dia de hoje, eu acredito que a gente poderia voltar aqui para 104,500 ou até mesmo poderíamos nos surpreender a 105,425. Olha, seria uma surpresa numa sexta-feira acontecer isso? Sim, mas dentro do contexto, dentro do momento, dentro de tudo, né, que a gente está vendo, e por querendo ou não, nós estamos no Brasil, e se nós olharmos desde que a gente teve a queda, né, no início do ano passado, do Covid crash, né, as sextas-feiras elas acabam sendo emblemáticas, né, no comportamento do mercado. Então, eu estou aqui, né, imaginando que a gente possa ter aqui um espaço para voltar aqui para esse nível de preço, pelo menos aqui 113,600, 113,600, 103,920 aqui, eu não me surpreenderia, e não me surpreenderia com uma movimentação forte, positiva para o dia de hoje. Tá? Para uma queda, uma sequência desse movimento de queda, o que eu estou enxergando, né, seria continuar de fato, né? Pô, o fluxo de venda está muito forte em função de todos os temas, todo o tema que da pressão inflacionária, mas aí nós olhamos, né? Petróleo caindo hoje 2,33%. Então, espaço para ter um alívio nessa percepção. Mas havendo uma queda, uma continuidade de queda, né, eu imagino e enxergo que a gente poderia voltar aqui para a região, para a região de 101.200 pontos. Então esse é o meu cenário para o dia de hoje. Espero que o pessoal tenha entendido, tá? E qualquer dúvida é só me chamar. Não, legal, Guga. O Guga, eu fiquei quieto aqui porque fecharam meu microfone porque a Paula estava derrubando o estúdio. Mas enquanto agora ela acalmou. Tá, mas derrubou o estúdio por uma questão boa ou por uma questão ruim? Derrubou o estúdio porque se atrapalhou no fio aí, ou derrubou o estúdio porque não acredito, não para de cair. Não, a gente costuma dizer que ela renateou, né? Que ela tá derrubando o fio, derrubando o estúdio todo, mas tudo bem. Ô, Guga, uma última pergunta antes da gente encerrar. Ontem a movimentação do minério, ele acabou pesando na Bolsa, né? Essas quedas já têm sido vistas há algum tempo e estão mexendo com as empresas de mineração e siderurgia, né? As restrições da China pesam para baixo e o pacote do Biden pode ser um gancho para cima. Como é que você avalia esse momento das empresas e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? É uma boa pergunta, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha percepção olhando para a Vale. Acho que faz sentido a gente olhar para a Vale quando a gente fala de minério de ferro. Uhum. E é interessante, né, para o investidor, pessoa física também entender que não existe uma verdade absoluta, né? Que as coisas mudam. Só para olhar o tanto que vem caindo o Vale ao longo deste ano. Tá? Eu me preocupo um pouquinho quando eu olho para esse time aqui do mercado. Tá? Querendo ou não, quando eu pego aqui a última etapa de alta que nós tivemos, certo? Então eu pego aqui essa etapa de alta que nós tivemos aqui entre o dia 25 de março deste ano e o 10 de maio deste ano, tá? Que foi a última movimentação que nós tivemos aqui de alta forte e intensa de Vale. No momento que a gente teve essa queda entre os dias 10 de maio e o dia 20 de maio, né, essa queda que nós tivemos, aqui já sinalizou que algo poderia mudar. Nota que aumentou a volatilidade e esse retorno para as máximas, ele gastou muito mais tempo e demorou alguns dias para voltar lá para a região que tinha chego ali no dia 10 de maio. E quando tu bota os indicadores para tentar entender, né, e medir, eu consigo enxergar aqui a fragilidade que nós estávamos aqui nessa tendência. Quando a gente olha aqui o indicador, deixa eu tentar mostrar para vocês olharem a mesma coisa que eu estou enxergando aqui. A gente começa a enxergar aqui a fragilidade que nós estávamos nessa tendência. O indicador ele já não conseguia mais puxar a média do mercado para cima. Então ele já mostrava assim, olha, aqui eu estou numa tendência
eu tenho uma tendência de alta frágil, um estímulo negativo faria com que o mercado ele realizasse posição muito forte. Né? E a gente tinha aqui um player, que é o player que está zerando também posição, que estava muito posicionado em Vale. Se tu for ver todo o noticiário, né, final do ano passado, início do ano, até metade do ano, todo mundo falava, né, Vale e a capacidade de geração de caixa. Né, então, que era quase que um caixa eletrônico. Né, aí vem aquele super pagamento de dividendos, e aí, enfim, são coisas do mercado. Quando nós olhamos para todo esse processo aqui de correção, né, dentro desse cenário, a gente chegou aqui num patamar de estrutura que eu chamo pela geometria, né, comportamental. Eu dei o nome de estruturas de expansão. Então, o mercado ele fica convicto de que as coisas, ele muda o pensamento, né, de uma esperança por voltar a subir, opa, a coisa de fato está ruim, né, e eu vou esperar um segundo tempo para ver se as coisas começam a melhorar. Tá? Então a gente está chegando aqui, tá entre o nível de 68 e o nível de 61, né, que nós chegamos ontem aqui nos 60, na região ali dos 62. Então tem uma esperança de que as coisas possam começar a, né, querer melhorar. Caso contrário, uma sequência de curto prazo, né, que é de correção, a gente iria aqui para a região, né, de Vale, voltar para a região de R$50, que querendo ou não foi um período que ficou ali na metade do ano passado, né, do dia 15 de julho até o dia 29 de outubro, trabalhando nessa região. Então, infelizmente, está caindo, tá? Infelizmente está corrigindo. Tem alguma sensação aqui de potencial de melhora? Olha, se nós olharmos aqui para o indicador, né, ele já mostra que o preço, né, em função dessa segunda etapa aqui de queda, se tiver uma reação agora de curto prazo forte, podemos ter uma surpresa positiva sim. E essa surpresa positiva, ela tem espaço para um retorno. Eu vou tirar aqui esse nível e trazer para o nível que eu imagino que tenhamos espaço, voltar aqui para a região de 72, 73 reais, tá? E quem sabe, né, numa situação muito positiva aqui, voltar para o patamar de 77. Tá? Então essa é a fotografia que eu tenho aqui de Vale. Não é nada para voltar para as máximas históricas, tá? É um movimento de curto prazo aqui, um repique de curto prazo, que entrando um pouco mais no mercado, olhando para o último movimento de todos, ainda não está pronto, provavelmente teremos aqui um sinal de melhora mais ao longo do dia de hoje, quem sabe lá pelas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, vale muito a pena olhar para Vale, tá? Acaba que é após o exercício de opções, e aí vamos ver como é que vai se desenrolando. Tá? Mas é um primeiro movimento, seria um primeiro movimento de repique. Tá? De fato, está corrigindo, de fato, né, o preço está bem batido, bem machucado, né, e precisamos de algum estilo de curto prazo para poder enxergar uma mudança neste comportamento. Boa, Guga. Recadinho para encerrar aqui a nossa sexta? Encerrar, né? Começar, né? Ainda. Vamos lá, né? Todos os dias eu vinha falando aqui do pessoal ter um pouquinho de cautela, né? Um pouquinho de cautela aqui em relação à semana. Eu já começo a remangar aqui as mangas e, vamos trabalhar, porque já está começando a me dar sinais aqui que provavelmente estamos chegando num fundo, e eu não me surpreenderia nada em ter um repique mais forte, né, na semana que vem. Óbvio, né? Com critérios, gatilhos de compra, os gatilhos ainda não deram sinais, então, mas o contexto e como o preço vem se desenrolando e o nível de preço que nós chegamos ontem me faz querer focar agora. Tá? Então agora eu estou focado, eu manguei as mangas e se por um acaso vier algum gatilho positivo, vou tomar posição. Se tiver que zerar a posição, não tem problema nenhum, né? Mas dentro de todo esse contexto, tempo que o mercado já vem corrigindo, nível de preço, como ele vem se comportando nessas últimas 2 semanas, eu me sinto bem, né, em olhar para sinais de oportunidades aqui de curto prazo. Tá certo, é isso aí então. Valeu, Guga. Abraço para você, bom fim de semana. Valeu. Um abraço e um ótimo final de semana para todos nós.